Bom dia. Meio-dia é um horário que tu pode falar bom dia, pode falar boa tarde, né? Pode falar qualquer horário. Então, hoje nós estamos aqui fazendo uma live num horário diferente, porque o assunto é um pouco diferente, né? Tem tudo a ver com empreendedorismo, mas tem a ver com a gente, com ser mulher, com ter uma vida enlouquecida, né, que a gente tem. Então, eu tenho uma convidada muito especial, vocês vão gostar muito dela. A Thaísa é uma amiga, já foi minha fisioterapeuta do meu marido, a gente já fez microacupuntura, várias coisas. E ela tem uma pegada muito legal, que é uma coisa de olhar para a mulher como um todo, né? Não adianta falar assim, eu tô com dor no ombro, então para de usar o computador. Não adianta, né? Precisa continuar usando o computador. E aí a gente tem aí uns truquezinhos que a Thaísa vai passar pra gente de como a gente pode se cuidar, de como a gente pode pensar nessa vida louca que a gente tem, mas pensar na gente e pensar como que a gente faz para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais tranquila, para não adoecer, para não ter dor, para não ter cansaço exagerado, que são todas coisas e assuntos que é muito comum nessa vida empreendedora, né? Então, a Thaísa vai dar aí um monte de dicas pra gente. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários. Podem ir colocando, postando ao longo da live. Ela já deve estar entrando aí, a Thaísa. E aí a gente vai respondendo. A Thaísa vai contar um pouquinho da vida dela. Vai contar um pouquinho aí perrengues e, enfim, afins. E vai aí nos dar várias dicas que eu tenho certeza que vão ser super interessantes para vocês, tá bom? Fiquem à vontade, então, para fazer os seus comentários. Ela tá falando que ela já tá aí. Então, vamos lá, vamos entrar. Entra aí, Thaísa, entra aí. Não sei se eu preciso te convidar. Vamos ver aqui o que eu preciso, o que eu preciso fazer. Outra vez eu tive que convidar, senão não conseguiu entrar. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Oi, oi. Tá aparecendo pra te ver solicitação. Agora apareceu, Thaísa. Amigo. Vocês vão adorar, ela é uma fofa. É aquela que as pessoas dá vontade de abraçar, sabe? Essa é a Thaísa. Vocês já vão ver. Olha aí ela. Bom dia, bom dia, né? Que a gente ainda não almoçou. Bom né, dia, boa tarde. É aquele horário que a gente não sabe. Pode dar bom dia, tá tudo bem. Pode dar boa tarde, também tá tudo bem. Verdade, bom dia, boa tarde, buenas. Oi, Célia. Oi, Thaís. Oi, Josi. Prado, microfisioterapeuta. Ó, eu falei que ela tem várias fãs. As fãs dela já estão todas aí, ligadíssimas, porque já conhecem a Thaísa, né? Eu tava comentando aqui, tá? Que hoje a gente vai falar de um assunto que é diferente, né? A gente não vai falar de empreendedorismo, de venda, de WhatsApp, de Instagram, que é o que a gente normalmente fala. Mas a gente vai falar de um assunto que é muito importante para a mulher empreendedora, né? Porque a gente não tem uma empresa se a gente não tá bem, a gente não consegue tocar os nossos negócios, a gente não consegue vender mais se a gente não tá bem, se o nosso corpo não tá bem, se tudo não tá girando perfeitamente, né? Por isso que eu achei que era super importante te convidar para vir dar essas dicas. Já te falei que eu já te conheço, já fiz micro contigo, acupuntura, ventosa, terapia, não sei o quê. O que ela manda eu faço, porque eu confio cegamente nessas mãozinhas mágicas da Thaísa. Então, obrigada, Thaísa, por estar aqui. Eu vou começar com algumas perguntinhas mais formais, só para a gente te conhecer, para as empreendedoras da companhia te conhecerem um pouco mais. E depois a gente parte para as dicas, tá bom? Maravilhoso. Então vamos lá, conta aí um pouquinho da tua vida empreendedora, porque tem um mito aqui que fala assim, não, profissional de saúde, profissional liberal não é empreendedor. Claro que é, né? Ou se é. Então, minha vida empreendedora começou com 21 anos de idade, quando eu saí da faculdade, depois de um ano formada. Meu pai comprou uma clínica pequenininha para mim e falou, Thaísa, se vira aí. Com 21 anos de idade, não, eu não
nem para que rumo que ia. E foi muito difícil, porque tinha alguns funcionários, eu não tinha zero noção de liderança. E aí, no começo, a clínica ia muito mal. E eu pensei várias vezes em desistir. Eu era muito imatura, não sabia para que rumo que ia. Eu trabalhava para atender paciente particular, cobrando R$ 30 por hora, para colocar dinheiro para pagar as contas dentro da clínica. Não, era bizarro. Pensei em desistir várias vezes, pensei e chorava e chegava em casa. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí meu não, segura, espera, tem tanta gente, tem tantos médicos que montam consultório, ficam lendo revista, esperando algum paciente entrar e vai dar certo. E aí, não, eu persisti por uns 5 anos e várias vezes pensando em sair. Eu falava, não, isso não é pra mim, trabalhava de 7 da manhã às 9 da noite e não pagava, a conta não fechava. E aí eu falei, Sim. lascou. Aí eu falei, é desesperador, né? Porque você trabalha de um lado para tapar buraco de outro e você não sabe mais para que rumo que vai. E aí, quando E tu não foi. consegue nem focar, né, no teu negócio, porque tu fica pensando nas contas para pagar, no funcionário. É muito pior. Com certeza. Aí você fala, para que rumo que vai? Eu falei, eu vou vender minha parte e vou trabalhar para alguma pessoa. E será que isso mesmo vale a pena, né? Porque aí, beleza. Aí, quando foi em 2009, eu tive a ideia de fazer o curso de Pilates, que o Pilates estava bombando na época, né? Uns 10 anos atrás. Pilates era top. Aí eu falei, pai, você me ajuda a montar um estúdio de Pilates? Ele falou, não, vamos lá, eu ajudo, não sei o quê. Aí montamos o estúdio de Pilates em 2009. Aí o negócio ficou bom. Aí depois disso começou a prosperar. E depois paciente. Eu chegava, só eu na clínica, antes de eu vir para São Paulo, eu tinha 60 pacientes só meus. Eu dava aula para Uau! 60. Ou seja, a vida profissional estava maravilhosa. Aí o O que estava coraçãozinho bateu mais forte. e o coraçãozinho bateu, a vida profissional estava maravilhosa, mas amorosa estava uma bostinha. E aí, tudo mudou. Conheço bem isso, conheço bem essa história. A sua também. E aí eu vendi a clínica e vim viver um casamento em São Paulo. Ou seja, eu comecei minha vida de empreendedora. A Nara me ajudou muito quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu comecei minha vida de empreendedora há 2 anos atrás, quando eu vim para São Paulo. Coloquei minhas coisas dentro do carro, vendi minha clínica para minha sócia, que estava ganhando muito bem lá. E falei, não, vou começar do zero. E cá estou, sem saber para que rumo que ir, sem ter um paciente. Eu tinha 60 em Brasília, que eu não tinha. Desculpa, aqui em São Paulo eu não tinha nenhum. Assim, empreendedora me deu um suporte mega. Nara, sem sacanagem, eu não tô enchendo sua bola porque você tá aqui na minha frente, não, tá? É verdade, é verdade verdadeira. Mas você me ajudou muito nos cursos que eu fiz presenciais, que graças a Deus agora tá voltando, né? De me dar um direcionamento, quem que era meu público-alvo, quem era minha persona, para quem que eu tinha que focar, o que que eu tinha que postar. E hoje eu tô aqui, tenho os meus pacientes, graças muito a você, graças ao Instagram, as redes sociais, eu não sabia a diferença. Não é, Nara? Eu não sabia a diferença de Instagram, de Facebook. Vocês que me ensinaram que uma é de uma idade, a outra é de outra idade. Então, eu tô aqui hoje, graças a Deus, com a minha vida profissional melhorando, graças a você. Obrigada. Ah, imagina, imagina. Pode parar com isso, pode parar com isso. É que tu é uma profissional incrível e assim, às vezes demora, às vezes o caminho não é uma linha reta, né? O caminho é bem sinuoso. E para a vida de uma empreendedora é uma montanha-russa, não é nem um caminho, né? Uma hora tu está lá em cima, outra hora tu está lá embaixo e cai, mas levanta de novo e vamos embora, né? Mas assim, competência profissional, isso ninguém te tira, então é a grande vantagem, né? Obrigada. Me conta o que tu acha mais chato dessa vida empreendedora. Olha, na minha profissão, a minha dificuldade maior do empreendedorismo é de tomar conta da minha agenda, atender o paciente, mas o que eu mais sofro é ter que cobrar o paciente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de cobrar. Eu não sei se eu já trabalhei muito isso, crenças limitantes de. Às vezes eu não me acho merecedora, porque eu gosto tanto do que eu faço, eu falo, eu ainda estou recebendo por isso.
Eu acho estranho, sabe? Eu já Sei bem como é. tô quebrando muitas crenças em relação a isso, mas o meu maior desafio como empreendedora ainda é cobrar meus pacientes. Eu sofro. Isso é um absurdo. Eu atendo na da boa vontade, mas na hora de receber eu tenho muita dificuldade. Não, e cobrar, tu tá falando no sentido de cobrar financeiramente mesmo, de falar assim, eu tenho valor e esse é meu preço, né? Isso é Você muito difícil para mim também, tá? Muito, muito, porque eu falo assim, não, minha aula custa tanto. Ah, mas eu posso pagar tanto. Eu falo, mas eu, assim, dar aula para mim é um prazer. Eu falo assim, eu falo isso, faço isso com a maior alegria. Mas a gente tem conta para pagar, não tem jeito, a gente tem que se valorizar também. E isso acho que para a mulher empreendedora realmente é um calo no sapato muito grande. Muito grande. Concordo 100% contigo. Tá, mas vamos para a parte boa. Qual é a coisa mais legal? A minha parte mais legal do empreendedorismo é o feedback dos meus pacientes e poder sanar as dores deles. Para mim não tem nada melhor, de receber uma mensagem, eu mando mensagem para meus pacientes no dia seguinte e, ai, minha dor melhorou, minha dor lombar melhorou, minha depressão melhorou, atendo muita paciente com depressão, eu já estou vendo a vida com outro brilho, o intestino preso já soltou, uma angústia, uma crise de ansiedade. O feedback dos pacientes, para mim, é a minha maior alegria de empreender e fazer o que eu gosto. É fazer, eu acho que você tem que procurar o que te dá alegria, o que enche seu coração de gratidão mesmo, né? Que daí isso aí você Sim. vai, todo dia que você acorda, que você recebe um feedback do que você trabalha, que você transformou a vida de uma pessoa, para mim essa é a melhor parte. Ai, legal, concordo 100% contigo. É como te ouvir falando quanto tu aprendeu, quanto evoluiu, né? Por causa de alguma aula, de alguma palestra, de algum, enfim, de alguma coisa que eu dei. Para mim também, acho que esse concordo contigo de novo. Agora vamos lá. A tua irmã, quando esteve aqui, contou um perrengue chique que ela passou com a calça rasgada no meio do shopping. Né? Porque, Ah, para quem não sabe, a Aline MS, lá da Dr. Fit, que foi a nossa primeira live, é irmã Sisterine da Serine. Thaísa. E ela tá aqui, que eu já vi ela por aqui, nos assistindo. Óbvio que ela não ia perder, né? E ela contou esse perrengue chique, foi super engraçado. Agora eu quero saber o teu perrengue chique, vai. Eu já passei por alguns. Eu não sei se é nem é chique ou trágico, mas eu já. Ó, a minha vida fisioterapêutica, tá? Quando eu comecei a trabalhar, mais ou menos nos primeiros meses ainda que eu me formei, em 2004, não sei o quê, eu atendia RPG. Eu não sei se alguma de vocês já fez RPG, que você fica deitada numa maca, pendurada, com as perninhas para cima, e eu atendia um professor, e aí esse professor começou Hum. aí sem cueca para a aula de RPG, sem cueca, né? E aí, eu fui pendurar as pernas do cara e o negócio começou a crescer para lateral e sair para fora. Eu te juro por Deus. Você acredita nisso? Aí eu saí Que da sala. bizarro! Bizarro, né? Isso é bizarro. Eu conto, ninguém acredita. E o cara era, sei lá, o cara era um maloqueiro, sei lá, se pedófilo, mas ele não era tão velho. E aí eu saí da sala, fechei a porta. É triste, né, até essa história. Sim, E eu cheguei é pra triste, dona é da. triste. A gente ri, a gente acha perrengue, mas é, na verdade, é muito triste. É uma das coisas que as mulheres sofrem muito, né? Total, né? E aí eu saí da sala, na hora que eu vi o negócio crescendo, saindo pra fora do shot, eu falei, sai fora, velho. Eu saí da sala, fechei e chamei a dona. Falei, olha, não entro mais lá na sala. E ela foi lá, começou com o cara, e o cara nunca entrou lá. É triste, mas e aí um outro que eu já tive também foi uns 5 anos atrás. Eu atendia um menininho, de 12 anos de idade, Ah. num estúdio de Pilates, e aí o menininho entrou dentro do banheiro do estúdio de Pilates. Eu achei que tinha acabado o papel toalha, né? E ele me fechou na porta e falou assim pra mim: me dá um beijo na boca. Ai, que fofo! Da idade do Gu e da idade do Tomás, né? Idade do meu mais novo, idade do teu sobrinho. Oh, não, eu não acreditei. Eu falei, ok. Ele falou: me dá um beijo na Apaixonado! Que fofo! não, e eu atendi a mãe dele e eu fiquei super desconcertada, porque eu não sabia se eu falava pra mãe ou não. E aí Sim. eu fui
Eu cheguei e falei assim, olha, você tá confundindo as coisas, eu sou sua professora, eu tenho 20 anos a mais que você, tinha 15 anos. Eu falei assim, não tem nada a ver. E tirei o menino de dentro do banheiro e fingi que nada tinha acontecido. E depois eu fui falar com uma psicóloga, que lá na clínica tinha psicologia, eu fui comentar com a psicóloga. Eu falei, olha, também é minha aluna, será que eu comento? Ela falou, Thaisa, não comenta nada, porque a visão da psicóloga, porque às vezes a psicóloga pode achar que que você induziu alguma coisa, deixa quieto, isso aí é a fase do menino, ele tá com os hormônios à flor da pele, deixa quieto e vida que segue. E aí passou, mas esse também foi um porém, que hoje eu choro de rir, mas eu também fiquei super desconcertada na época. Esse já Eu tomou imagino, pra mas minha esse é vida. fofinho, vai. Esse é fofinho porque é o menino que colocou lá as projeções dele em ti e se apaixonou. Enfim, esse é bonitinho, vai. O outro é terrível, esse é bonitinho. Mas os dois são perrengue. O outro é três, esse é mais. É. Bom, pensar em desistir, tu já me contou que já pensou várias vezes, né? Agora eu te pergunto, o que que te faz levantar de manhã? O que me faz levantar todo dia de manhã é saber que eu vou Além fazer do diferença. despertador, né? Além do despertador, né? Porque o despertador, ninguém me deu essa resposta, mas eu pensei nisso agora. Não, quem faz levantar de manhã é o despertador. É verdade, não, mas o que me dá gás pela vida mesmo, de acordar todo dia feliz, alegre, contente, é saber que eu vou fazer diferença na vida de alguma pessoa. Tanto emocionalmente como fisicamente, no funcionamento de um órgão. Toda pessoa, geralmente as pessoas que me procuram é porque estão com uma dor. Ninguém vai procurar uma fisioterapeuta porque a vida tá maravilhosa, ok, perfeito. É, Então, a gente tá lá, às vezes que você me chamou, atendo a Ana, o marido dela, então às vezes que você me chamou é porque tava meio penado, tava com uma dor do crossfit, tava não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá mais. E aí, o que me faz acordar todo dia de manhã, é saber que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas e eu vou melhorar ou uma dor física ou uma dor emocional. E isso é o que me enche de alegria. ótimo, linda resposta, adorei. Eu ia te perguntar agora dos conselhos, mas eu acho que a gente deixa essa para o final. Vamos ouvir as dicas, vamos conversar sobre as dicas. E aí a gente pensa no. A gente faz uma retomada lá no finalzinho de que a gente pode deixar de recado final. Acho que talvez fique melhor assim. Então vamos lá, conta aí pra gente. Eu já sei algumas coisas, vamos ver se eu tô certa aqui, se eu tô sendo uma boa aluna. Tá, Alimentação, exercício, sono e cabeça. Eu acho que são esses quatro, não são? arrasou, arrasou. Primeiro, atividade física. Atividade física, a Nádia também. Nós somos amantes de crossfit, nós duas. Então, a gente vai Então, mandar aqui, ó. pessoas que são doidas pelo crossfit. Primeiro, gente, atividade física é primordial, tanto para a saúde física e emocional. A gente pensa que a atividade física só melhora a parte física, vocês estão muito enganados. Não, A não. parte emocional, né, Ná? Porque a Pra satisfação. mim, eu falo para todo mundo, tá? Que eu não faço crossfit por causa do meu corpo. Claro que tem benefício, um monte de benefício para o corpo, mas eu faço crossfit por dois motivos. Pela ansiedade, porque o dia que eu faço crossfit, a minha ansiedade vai lá embaixo. E pela endorfina, por acabar aquilo ali e falar assim, ufa, eu acabei, eu consegui, hoje eu fui melhor do que ontem e agora vamos embora para um dia inteiro pela frente. Hoje eu estava exausta, dormi mal, não sei o que, acordei e falei, eu vou ficar aqui de moleza? Não, eu vou treinar. Aí a coach até falou no final do treino, falou assim, Nara, tu disse que estava cansada com sono, eu não vi nada disso aí no treino, não. Falei, pois é, porque quando começa, vai, entendeu? E eu acho, porque fala que quem faz crossfit quer fazer lavagem cerebral nos outros, né, gente? Mas o crossfit o que é diferente é porque é uma superação. Todo dia Exatamente. você supera uma coisa que você não conseguia fazer antes. E voltando para a atividade física, não precisa de fazer crossfit, você pode fazer uma corrida, uma natação, um vôlei, um yoga, um basquete. Você tem que fazer algo que te traga prazer. Não adianta você colocar numa agenda, você querer fazer mil coisas e você não conseguir, porque aquilo vai te trazer uma frustração. E, né, Porque Nath? tem gente que fala assim, eu vou arrastada pra academia fazer musculação. Eu falo, por que tu não faz dança? Por que tu não faz bike? Por que tu não faz
tem que encontrar uma coisa que te dê prazer, senão não funciona. A longo prazo ele não funciona, né? Toda certeza tem que fazer algo que te traga prazer. Alguma coisinha vai te trazer. Se você não gosta de ambiente de academia, beleza, pega uma aulinha. Tem tanta aula no YouTube, gente. Tem tantas aulinhas de 20 minutos, de 30 minutos. Pega uma cadeira. Isso não é desculpa, porque trabalha a saúde física, que vocês já sabem, que vai trabalhar, vai ativar a circulação, vai fortalecer a musculatura, vai ganhar flexibilidade, vai melhorar o fluxo venoso, vai trabalhar a cardiorrespiratória, tudo. Segundo, emocional. Foi o que a Ana já acabou de comentar sobre a parte emocional, ou a parte emocional, que é a tal da endorfina. Gente, a endorfina é o nosso hormônio da felicidade. É óbvio que o nosso corpo, a função principal do nosso corpo e do nosso cérebro, principalmente, é economizar energia por sobrevivência. Então, o nosso cérebro vai querer sabotar a gente a todo momento. Você vai preferir ficar no sofá assistindo Netflix e comendo uma Nutella, uma pipoca, ou você vai querer ficar carregando peso igual uma maloqueira? Qual que é melhor? É óbvio que a gente quer gastar menos energia. É óbvio, né, Ná? Mas a satisfação de que depois da atividade física é tão prazerosa que não tem o que pague. Durante, você pode ter uma dificuldade de quando você vai começar a atividade física. Durante a atividade física já vai começando a dar aquele negócio, dá até um tesão, aquele negócio é gostoso demais. Você vai se superando, sendo uma corrida, levanta um peso a mais, não sei o quê, faz algo a mais. E quando você sai da atividade física, a liberação de endorfina, que é o hormônio da felicidade, vai lá pra cima. Então vai te trazer uma alegria, um bem-estar, uma satisfação. Gente, atividade é física. Atividade física é vida. É vida. Não, e às vezes, né, falam das loucas do CrossFit aqui, que levanta o peso, que corre, que... não precisa ser tudo isso, né? Às vezes uma caminhada no parque, né? Eu tirei férias agora, graças a Deus, voltei de férias ontem. E assim, não fiz CrossFit nenhum dia, não fiz, mas eu caminhei na praia todos os dias. Teve um dia que a gente alugou bike, foi pedalar. Assim, fazer alguma coisa, colocar o teu corpo em movimento, né? Você tem que ocupar sua cabeça e seu corpo. Então, qualquer ação que você fizer direcionada para o seu objetivo de fazer algo diferente, você já vai sair da zona de conforto. Atividade física, em primeiro lugar, a gente tem que começar com ela. Segundo, que a gente não dá muita importância também a beber água, né? Eu não sou nutricionista, mas é uma coisa que é super... Mostra essa aguinha. Aqui, ó, garrafa, copo, tudo aqui do lado. Dona, a água, gente, também é super, 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 super importante. O nosso corpo é composto 80% de água. E a falta de água, eu vejo isso no dia a dia com os pacientes que eu atendo. Por isso que eu vim falar da água. Porque ele altera na parte física do nosso corpo. Por isso que eu tô falando bastante de água. Porque a gente tem que beber 2 litros de água por dia. Para o nosso corpo ser de 80% a 85% feito de água. A água, quando a gente tem baixa de água, vai trazer fadiga, indisposição, prisão de ventre, cefaleia, que são dores de cabeça, e baixa energia. Eu tenho. A primeira coisa aqui em casa, alguém reclamou de dor de cabeça, eu senti uma dorzinha, primeira coisa, eu pego uma garrafa d'água, porque eu sei que primeira coisa seja. Ainda mais aqui em São Paulo, que a gente vive nesse tempo seco, louco, né? Com certeza. Então, a água é primordial. Alimentação saudável também, né, Ná? Alimentação saudável também é super, super, super importante. Você já acordar de manhã, já comer uma fruta, fazer um suco verde, aquilo já vai te dar uma disposição, já vai aumentar a sua imunidade, já vai ter outra vibe. Evitar açúcar, farinha branca, carboidrato, que são esses alimentos, eles são inflamatórios. E o sono, que a Ana falou também, o sono é primordial, porque o sono, ele é restaurador, reparador e antioxidante. Se você tem uma noite de sono péssima, você pode ter certeza que seu dia no outro dia vai ser uma porcaria. Você não vai render, seu cérebro não vai funcionar. Que nem a bateria do celular, né, Ná? A gente não coloca no carregador para poder ter energia. Então, o sono, ele é muito importante. E é importante também a gente fazer a higiene do sono, que a maioria das pessoas tem... Você tem dificuldade para dormir, Ná? Eu tenho. E aí eu ia te pegar, eu falei, não, vamos parar aqui, depois a gente continua com as dicas. Porque assim, eu tenho super consciência que dormir é muito importante. Eu sei que se eu dormir bem, eu vou acordar super bem e vou produzir super bem. Eu sei de tudo isso. Agora, às vezes, não rola. E não rola não é porque eu não quero, entendeu?
eu fico lá que nem uma... A minha tia que fala muito essa expressão, uma tainha ovada, se mexendo, virando, fritando de um lado para o outro. Essa noite eu acordei 5h30 da manhã, 5h45, 5 de 10 em 10 minutos. Chega uma hora, lá sei eu desisti. Falei, vamos levantar, vamos embora pra vida e pronto, acabou, entendeu? Porque às vezes a gente sabe que a gente... Porque, por exemplo, tomar água. Basta andar com uma garrafinha. Eu tô sempre com uma garrafinha de água gelada, que eu gosto de água gelada. Se alimentar, às vezes não é tão fácil, não é. Mas se tu te alimentar muito bem, 80, 90% do tempo, beleza. Atividade física é uma coisa que eu incorporei há 10 anos da minha vida e eu não deixo de jeito nenhum. Agora, dormir pra mim, de todos esses que tu falou, é o pior, porque não parece que não depende de mim, sabe? E aí eu queria que tu nos contasse assim, o que depende de mim que eu posso fazer? Com certeza, Ana. O sono é muito importante. A gente fala, é importante dormir bem. Ok, beleza. Quem não queria dormir bem, né? Todo mundo queria dormir bem, foi o que você falou. Todas as outras, os outros aspectos a gente consegue resolver sozinha. Infelizmente, o sono é algo que não depende do nosso consciente. Ah, vou deitar aqui, vou apertar um botão, vou dormir, beijo, vou acordar daqui 8 horas. Não. Exatamente. É muito complicado. O nosso sono, ele tem 5 fases que a gente chama, tá? A gente tem a fase inicial, a segunda, a terceira e a quarta, que são as fases intermediárias, e a quinta, que é o sono REM. A gente só descansa o cérebro no sono REM. E o sono REM, por incrível que pareça, é apenas 30% da nossa noite. E pra gente descansar o cérebro, tem que ser... E tem muitas pessoas que falam, ah, Thaisa, eu durmo... Eu sempre pergunto na minha anamnese, se eu dorme bem, durmo. Mas aí você dorme bem, você dorme 10 horas e o número de horas não quer dizer a qualidade do sono. Tem gente que dorme 10 horas, o sono é uma bosta. Sim. Você não é sono rei. Você dorme 10 horas, mas você acorda. Eu durmo 5 horas e pra mim tá ótimo. Eu durmo meia-noite e meia e acordo 6 horas quase todo dia e pra mim tá ok. Por quê? Porque eu consigo atingir o sono rei e eu durmo a noite inteira. O que a gente faz para melhorar? Principalmente a gente tem a higiene do sono, que a gente chama que é primordial. Primeiro, evitar, que é muito difícil pra gente, ficar mexendo em celular antes de dormir. Culpada! Eu vou puxar sua orelhinha daqui, tá? Pra você já... Sono hoje, pra você já me contar amanhã. Mexer em celular é muito horrível, porque às vezes a gente acha que levar o celular pra cama e ficar mexendo vai dar sono. Isso é uma grande ilusão. Porque o sono, a luz do celular, ele emite uma luz para o nosso cérebro que a gente não consegue enxergar a olho nu, que é uma luz azul. Quando a gente está de frente para o celular, essa luminosidade é tão grande que o cérebro entende que está de dia pela luminosidade perto de você. Então, ele não faz a produção de melatonina. Entendi. Então, ficar mexendo em celular, ficar assistindo televisão, você acha que vai chamar sono? Você se engana, porque isso não é legal. Porque essa luz azul, seu corpo entende que você tem que ter baixa de melatonina, porque tá de dia, você tá com uma luminosidade grande no seu rosto, então ele não vai produzir melatonina. Aí tem também a questão do sistema nervoso autônomo, que é o simpático, que é o que acelera, e o parasimpático, que é o que diminui. Então ele entende que tá de dia, o sistema nervoso simpático que te acelera vai ficar ativo. E o parasimpático vai estar adormecido, que era o que o parasimpático, que é o freio, era para estar à noite ativado. Se você começa a mandar estímulo, você vai acabar com a sua noite de sono. Outra coisa, a única coisa que você pode ter no seu quarto, você não tem televisão no quarto, né? Não tenho. Isso foi quando eu fui morar junto com meu marido há 20 anos, foi a primeira regra, assim, essa eu não abro mão. Não tem televisão no quarto. E todo mundo fala assim, como não tem? Eu falo, não, porque assim, vai dar briga, um vai querer assistir, o outro quer dormir, e eu não consigo dormir com barulho. Então, assim, essa é a minha regra, que em casa pode ter quantas televisões pela casa quiser, mas no quarto não tem. Arrasou! Isso já é ótimo, ótimo. Tem várias pessoas, eu só consigo dormir com a televisão. Emite aquela luz da melatonina, aquele barulho vai ficar começando a atormentar o seu cérebro, vai deixar o seu cérebro agitado. A única luz que não faz para o cérebro é quando a televisão está desligada, aquela luzinha vermelha, sabe que às vezes fica ligada na TV? Aquela luz vermelhinha, aquela pequenininha que quando a gente dorme acesa, ela é a única
que não faz mal para o seu cérebro, que você entende que aquilo ali tá à noite mesmo e não tem problema nenhum. Higiene do sono, então, primeiro é evitar ficar mexendo em celular, em notebook antes de dormir. Ter uma temperatura Tá, agradável durante o seu sono. Não precisa de ter ar-condicionado, eu não tenho ar-condicionado na minha casa e tá tudo bem. Tem gente que precisa de um ar-condicionado. Dorme com a janela aberta. Você tem que estar numa temperatura adequada para justamente você não ficar acordando. Temperatura adequada. Às vezes tomar um banho quente antes de dormir. Falam que banho quente desperta de forma alguma. Tomar um banho quente é muito bom, porque tá, ela faz vasodilatação dos vasos sanguíneos, então com isso melhora o fluxo sanguíneo. Isso faz com que os nossos músculos relaxem. Água quente tá. sempre relaxa o músculo. Então tomar um banhozinho um pouquinho antes de dormir já deixa a sua musculatura mais relaxada e deixar o quarto quanto mais escuro possível, que isso você vai ter já é um meio caminho andado para você ter uma noite de sono um pouquinho melhor para no outro dia você acordar super disposto. Tá, tá. Então, assim, o quarto fica numa temperatura legal, não tenho TV, a janela fica fechada sempre e o Perfeito. negócio é o celular, talvez. Então, eu vou mudar essa parte. O celular. E depois você me conta durante essa semana se seu sono melhorou um pouquinho a qualidade. Eu tenho Tá, aí certeza. deixa eu te perguntar. Eu gosto bastante de ler. Então, ou eu leio livros com a luzinha acesa, ou eu leio no Kindle. A luz do Kindle não tem problema. A luz do Kindle tem problema, porque é de laptop. A luz é igual de laptop, de Kindle? O Kindle é aquele Não livro. é. Ah, não, então eu não sei te responder, Ná, porque se ele for uma luzinha mais baixa, mais tranquila, pode ser que ele não faça mal. Ele é bem Porque baixinha, bem laptop, né, tranquila. notebook, essas coisas. Ah, não, então eu Tá, vou até pesquisar isso, Ná. Como ele é tá. próprio para você ler, passa mal, né? Sim, sim. É, o que Como ele pelo é menos eu próprio. tinha ouvido falar era isso, que era uma luz que não tinha essa coisa da luz azul e que, portanto, não fazia mal, entendeu? É bem provável, porque a função do Kindle é só você ler. Não é possível que eles vão colocar uma lâmpada que vai alterar a função do seu cérebro. Então, eu vou até dar uma pesquisada nisso e eu te falo. Eu sei que laptop e notebook fazem mal, mas o Kindle é bem provável que não seja essa luz horrorenta que vai desativar a Tá, melatonina e fazer com que em alerta. tá. Mas E eu aí te falo. acordou no meio da noite, não consegue dormir, faz o quê? Fica na cama com o olhinho fechado para o sistema nervoso parasimpático ativar e você conseguir dormir de novo. Eu sei que é muito difícil, gente, mas isso aí vai ter que ser tipo um hábito. Deu vontade de ir no banheiro? Vai no banheiro, não desperta, não entra na cozinha, não acende a luz, vai no banheiro, faz seu xixizinho e volta. Tenta ir no escuro para não despertar. É difícil, mas é como se fosse um hábito. Você tem que começar a mudar para o seu corpo entender que a noite é para dormir. Pra Tem muitas dormir. pessoas que tem o relógio circadiano alterado, que é isso que eu te falei do sistema nervoso simpático e parasimpático, que é o acelerador e o freio. À noite produzem muito, 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 e aí quando é de dia tem vontade de dormir. Então, isso aí geralmente quem trabalha à noite, policial, enfermeiro, já tem essa dificuldade. Boa tarde, Raquel Zitia. Então é isso que você tem que é isso que você tem que ajustar o sistema nervoso para o seu corpo entender que a noite é para dormir e de dia é para você aproveitar, para você produzir, para você fazer as suas atividades de vida diárias normais. Tá. Então vamos, já deu aqui meia hora, a gente vai continuar ainda mais um pouco, mas eu só queria fazer recapitular aqui e contar para quem é que está nos assistindo por que que isso tudo é importante para as empreendedoras. Porque eu acho que às vezes a gente, principalmente as mulheres, a gente negligencia muito essa questão de cuidar da gente, né? Tá? De falar assim, não, eu preciso estar bem. Porque tu cuida da casa, foi até o teu videozinho que tu colocou hoje de manhã, né? A gente cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da empresa. Além de cuidar da empresa, tem que fazer, por exemplo, eu tenho a companhia empreendedora e eu dou aula, então eu tenho que cuidar da companhia empreendedora como um todo e tenho que dar aula, ou seja, são duas tarefas diferentes, né? E aí a gente acaba deixando a gente de lado. E aí Em eu queria que segundo tu lugar, contasse um pouco de por que que é tomar água, fazer exercício físico, se alimentar bem, dormir bem, por que que é tão importante para a vida da empreendedora?
Para a vida da empreendedora é o seguinte, a partir do momento que você, e gente, se colocar você ter o seu autocuidado, não é egoísmo não, né, Ná? Porque às vezes a gente acha, seu autocuidado é egoísmo. Não, gente, isso aí é uma necessidade mental, física. É. A partir do momento que você se cuida, que você toma água, que você faz a sua atividade física, que você tem uma alimentação bacana, que você cuida de você, fica muito mais fácil de você cuidar das outras coisas. Porque o que acontece? Quando você não entende qual que é a sua... Primeiro você tem que saber qual que é a sua necessidade, Ó, eu tenho a necessidade de, vamos supor, trabalhar minha saúde física. Então você tem uma necessidade de trabalhar a sua saúde física, por quê? Porque você anda muito estressada, anda depressiva. Então você vai priorizar a sua saúde física para o quê? Você vai atender sua necessidade e vai priorizar aquilo e vai atrás daquilo, porque a partir do momento que você trabalha o que te faz mal, vai fazer com que você prospere no seu empreendedorismo, no que você trabalha. Porque a partir do momento que você não cuida de você, que você não se coloca em primeiro lugar, o seu corpo vai entender que você não é merecedora das coisas. Por que você coloca as outras coisas em primeiro lugar? E o empreendedorismo está muito... Se você não se cuida, se você não se coloca em primeiro lugar, onde é que vai ficar? Como é que você vai poder cuidar do seu trabalho, da sua casa, dos seus filhos, da sua grana, do completo? Então a gente tem que saber quais são as suas necessidades para você fazer um equilíbrio, porque a partir do momento que você está equilibrada emocionalmente, fisicamente, você vai conseguir prosperar no seu empreendedorismo. Entendi. É aquela coisa um pouco da roda da vida, né? Que a gente tem aqueles exercícios que a gente faz, né? Ah, como é que tá a sua carreira? Como é que tá a sua vida financeira, a sua vida amorosa, a sua vida... E eu acho que esse ponto que tu colocou é muito importante, tá? Porque a gente acha que é egoísmo. Não, eu vou deixar de ficar com os meus filhos para me cuidar, para ir para academia. Ou eu vou gastar mais tempo lá se é uma coisa importante para te fazer a unha, ou procurar uma fisioterapia, ou procurar tratar uma depressão, que todo mundo tem muita gente que acha, é frescura, ou mesmo a obesidade, que é um problema tão grande hoje em dia, né? Fala, obesidade é simples, fecha a boca, para de comer. E a gente sabe que não é isso, né? É uma doença catalogada como doença, enfim, e tem várias coisas que incluem aí dentro. Oi, tudo bem? Quem sabe faz ao vivo, né? E aí eu acho que isso é muito importante, né? A gente se colocar em primeiro lugar. Porque se a gente não se coloca, se a gente não se cuida, se a gente não toma as rédeas dessa situação, como é que a gente vai tomar as rédeas de uma empresa? Como é que a gente vai liderar uma equipe? Como é que a gente vai vender? Como é que cara que a gente vai estar lá para o nosso cliente para conseguir prestar um serviço, vender um produto, né? A gente tem que parar para pensar nisso. Eu acho que é muito importante esse lado, né? Deu uma travadinha aqui, não sei se sou eu, se é a Thaísa, se é o Instagram, se é a internet. Acho que ela já deve estar voltando aqui. Não sei se ela caiu, se vocês estão me ouvindo, estão ouvindo ela. Mas são coisas de vídeo ao vivo, né, gente? Vídeo ao vivo é assim, cai, volta, trava e a gente continua. Acho que foi a Thaís, ela caiu, ela já deve entrar aí de novo. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem dúvidas, eu tô tirando as minhas aqui, já tirei várias de sono. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem colocar. A Thaís ainda vai ficar uns minutinhos aqui com a gente, ela deve voltar e ela vai ficar uns minutinhos com a gente. Mas assim, acho que a mensagem principal que eu queria trazer, convidando a Thaísa para vir aqui hoje nessa live, a Heloísa tá me avisando que foi a Thaísa que caiu. Tudo bem, obrigada, Elo. Eu acho que é essa a mensagem principal. A gente precisa se cuidar. Porque se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar da gente, né? E às vezes são coisas pequenas que a gente precisa fazer para se cuidar. Como a Thaísa tá falando, né? Fazer atividade física. Ai, Nara, não tenho grana para uma academia. Tô contando aqui, Thaísa, eu não sabia se tu tinha caído ou não, se era eu, enfim. E tô recapitulando essa história da gente se cuidar e da gente se colocar em primeiro lugar e a gente se dar um tempo
para fazer coisas pra gente. E é assim, às vezes são coisas simples, né? Ai, não tenho grana para ir para academia. Não tem problema, vai caminhar no parque, vai correr, que é uma atividade física super barata. Precisa de um tênis legal para não machucar o pé, nem joelho, nem nada. Mas assim, de todas que tem aí, pega um planinho na internet, vai correr, vai pedalar, vai dançar, vai fazer. Tu mesma falou, tem tanta aula no YouTube hoje, tem esses programas, né, de YouTube mesmo, do Thiago Pugliese, daquele Barre Fitness que vocês fazem. Tem É, vários programinhas que tu paga uma mensalidade barata e tem ali as aulinhas todos os dias. E hoje em dia, com essa coisa de pandemia, é uma coisa que também, assim, eu sou uma, né? Eu morro de vontade de ir pro box, mas eu ainda tô treinando CrossFit em casa desde março do ano passado. Porque eu ainda não tive coragem de ir. Eu você saio junta, para correr, eu saio para pedalar, mas eu não tive coragem de ir pro box ainda, tá? Eu vou ter um dia, eu sei que eu vou ter. Mas eu assim, já só para mostrar que não precisa é, ter um monte de dinheiro e um monte de tempo, porque às vezes fala assim, não, eu não tenho tempo para encaixar uma atividade física no meu dia. Acorda 20 minutos mais cedo, faz 15 minutos de exercício e a tua vida vai ser outra. com toda certeza, Ana. Primeiro de tudo, a gente tem que entender qual que é a necessidade de cada uma, né? Você precisa de trabalhar sua saúde física, sua saúde emocional, seu espírito também, que é muito importante. Você tem que entender qual que é a sua necessidade e buscar sua necessidade para você ter um equilíbrio. Porque quando você está com equilíbrio de mente, corpo, espírito, tudo prospera, né? Foi o que a gente falou do empreendedorismo. Não adianta nada. Era que nem eu que eu estava lá em Brasília. Eu estava no empreendedorismo lá, estava ótimo, eu estava ganhando bem, mas eu não estava no meu equilíbrio amoroso, estava horrível. Eu tinha um dinheiro legal, fazia minhas viagens, me bancava, tinha um carrinho legal, mas eu tinha um vazio dentro de mim. Então não acontece, a partir do momento que a gente não tem o pilar, um vai complementar. É claro que é difícil você ter os três maravilhosos, perfeitos, ganhar bem pra caramba, ter um mega casamento, uma família top, a conta recheada. É difícil, mas a É, gente tem a balança, né? Porque nada é perfeito. Mas a é, gente na balança e ver, e é muito importante também que registros que você manda para o seu corpo, vamos supor, de prioridades mesmo. O que você manda para o seu corpo? Você é merecedora? Você se coloca em primeiro lugar? Você tem autoconfiança? Você tem empoderamento? O que você pensa de você, você registra aquilo no seu corpo. E aquilo, se você cultiva o não merecimento, seu trabalho, seu empreendedorismo vai ser uma porcaria. Isso vai te trazer uma insegurança. Você vai ter falta de autoconfiança, falta de autoestima. Então, é primordial você buscar o que você acha que está em déficit em você, tratar suas feridas emocionais, porque muitas das coisas também, né, quando a gente não acha merecedora das coisas, até às vezes você não acha merecedora do dinheiro que você ganha, quando você tem aquelas feridas emocionais, tem muito problema de você tentar suprir aquele buraco. E aí, quando você entra sim. em relacionamentos abusivos, quando você usa álcool, bebida, cigarro. Então, você tem que se colocar em primeiro lugar sempre, porque isso não é egoísmo, isso não é você deixar sua família de lado. Não, isso aí é pelo menos você tá sendo sobrevivente para trabalhar sua saúde física, emocional e ponto. A partir do momento que você tá feliz, internamente sua vida vai fluir, vai ser só sucesso. Com certeza, com certeza. Tá, a gente já tá indo aqui pro final, mas eu queria aproveitar que tu tá aqui, não foi combinado, mas eu sei que tu vai tirar de letra. Eu queria que tu contasse para as pessoas rapidinho, assim, um pouco sobre a microfisioterapia. Porque, assim, para mim é uma das terapias que a gente pode colocar aí como terapia alternativa, né? Que não é aquela coisa tradicional, vai lá, toma um remédio e fica bom, mas que assim, eu faço a micro, já fiz com alguns profissionais, tenho a Mirella, uma grande amiga que também é micro, Ufa, já fiz com outras profissionais, e assim, eu acho que muitas dessas feridas que eu tinha, assim, de quando eu nasci, de adolescente, elas conseguiram, né, se regenerar e curar através da micro. Só que eu tenho um problema que eu não sei explicar o que é microfisioterapia. Então, eu queria que tu explicasse, assim, desse só uma resumidinha. com certeza, Ana, é um prazer. Gente, microfisioterapia é uma técnica que eu atendo. Eu já atendi a Ana. Microfisioterapia é uma técnica manual francesa, tá? Ela ainda está engatinhando no Brasil, apesar de já estar no Brasil há 17 anos, poucas pessoas conhecem. Lá na Uhum. Europa,
já é a segunda técnica não medicamentosa que os médicos indicam. Os médicos indicam Uau! muito a micro para evitar afastamento do trabalho por conta de depressão, ansiedade. E lá na França, o governo já reconhece a sua eficácia e já paga o tratamento. Você acredita? Lá o governo paga. Uau, não sabia disso, que máximo. Isso é uma ótima notícia, porque é um futuro, né? Muito legal. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não se preocupa tanto com a saúde emocional quanto lá fora. Eu acho que lá eles se preocupam mais. Então, o que É. a micro é, gente? A micro é uma terapia manual francesa que ela vai investigar todos os desequilíbrios do seu corpo. Então, tudo que você já vivenciou desde a vida fetal, desde quando você é um embrião, que você está dentro da barriga da sua mãe, todos os medos que sua mãe passou, se você foi um bebê surpresa, se você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, se seus pais tiveram algum conflito de briga enquanto você estava dentro da barriga dos seus pais, se o seu pai perdeu o emprego, se eles perderam algum ente querido e aquilo trouxe um registro muito grande para sua mãe, tudo que você vivenciou na vida fetal, seus pais e sua mãe, fica registrado no seu corpo. Tudo que você passou na infância, adolescência, vida adulta, todos os medos, frustrações, inseguranças, tudo fica registrado no nosso corpo como se fosse uma cicatriz. A gente chama de cicatriz patológica. Então, todos os nossos conflitos ficam registrados no nosso corpo e toda a nossa célula tem memória e toda a nossa célula tem consciência. Então, as nossas células são danificadas com esses conflitos. Então, fica como se fosse uma cicatriz. O corpo perde vitalidade. E Ah. no decorrer da vida, vai te trazendo sintomas. Tem gente que tem ansiedade, tem gente que tem insônia, tem gente que tem depressão, tem gente que tem alergia. A alergia está muito relacionada ao emocional. Tem gente que tem sinusite, rinite, intestino preso. E não que seja uma regra, mas essas alterações do corpo pode ser algo emocional, algo que você vivenciou na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, que ficou aquele registro, é como se aquele registro ficasse adormecido. Então, no decorrer da vida, você vai vivenciando coisas que podem ser o gatilho para desencadear esses desequilíbrios. A micro vai investigar esses desequilíbrios que você teve desde a sua infância, vai mostrar para o seu corpo que ali tem algo errado para ele se autocorrigir e melhorar todas as disfunções e sintomas do corpo, fazendo com que você tenha uma qualidade de vida melhor e não ter que usar remédio. É, ótimo. Só duas coisas da micro que, assim, ela parece incrível falando e parece uma coisa meio do outro mundo. Apesar de eu achar que é do outro mundo mesmo. Porque, assim, ela tira problemas e tira coisas. E, assim, gente, a sessão de micro tu deita na cama e a terapeuta vem e faz palpações leves na cabeça, no corpo, em alguns lugares específicos. E ela vai descobrindo esses traumas através não sei se chama palpação, né? Se chama, como é que chama? E aí ela vai te dizendo, no inverno de 900 e bolinha, tu passou por alguma coisa, realmente assim, parece que ela tem uma bolinha de cristal, mas é o corpo, né? E o mais É o legal corpo. também da micro, que eu acho, que não é uma coisa assim que tu precisa fazer, eu preciso fazer 10 sessões. Eu preciso Não, fazer toda semana, 2 vezes por semana, durante 3 meses. Não, tu faz e o teu corpo vai te dizer quando é que precisa ser a próxima sessão. Às vezes é mês que vem, às vezes é daqui a 6 meses, com né? certeza, né? E assim, eu já resolvi muita coisa na minha vida, ainda tenho algumas aí para resolver. Aliás, eu preciso até marcar uma outra sessão. Quando eu voltar de viagem de novo, eu vou marcar. Mas fica aí a dica de uma terapia que é uma terapia que eu acho barata para o que ela proporciona, né? E é uma ótima maneira de fazer esse autocuidado que a gente está falando aqui durante esse tempo todo, né? Com certeza. Então tá, antes de eu te agradecer e te dar tchau para os próximos compromissos, eu tenho que dar uma aula agora, eu sei que tu tem um monte de paciente, deve estar te esperando aí desesperadamente. Vamos dar, assim, 2 ou 3 dicas de coisas assim. Se eu tivesse que fazer só isso, o que eu fazia? Para cuidar da minha vida, para que eu consiga ter uma empresa melhor, consiga liderar uma equipe, consiga vender mais, consiga exercer minha função de empreendedora melhor. Primeira dica é trabalhar a sua saúde emocional, com toda certeza desse mundo. Saúde Ah, emocional derruba
muito, porque tem muito paciente com depressão, 80% da população praticamente está com depressão, 20% da. Segundo a Sociedade de Psiquiatria, 20% da população já teve, terá ou ainda vai ter depressão pelo menos em um momento da sua vida. Nossa. E depressão afasta de trabalho, você já vê que seu negócio já pode ir pro buraco. Então, É, trabalhar nossa saúde emocional é primordial. Eu coloco como se o topo do pilar, porque você estando com a cabecinha boa, o resto fica fácil de você resolver. tá. Tá ótimo, adorei. Vamos ficar com essa só, que eu acho que essa tá incrível. É a coisa do pilar, né? Se a tua cabeça tá boa, e eu acho que assim, a gente fala aqui com muitas mulheres, né? A Companhia Empreendedora é uma empresa voltada para mulheres. E eu sempre digo uma coisa, que assim, independente de machismo, feminismo, enfim, eu não posso dizer, sou feminista, eu apoio as mulheres, empodero as mulheres e acho incrível, porque eu acho que a gente faz isso pouco, né? Se dá a mão pouco, deveria fazer isso mais, com todas, entre nós, né? Mas eu acho que o homem faz isso muito melhor. E a mulher, quando a mulher, assim, tem um casal, tem um relacionamento, pode ser com homem, com mulher, tanto faz, tem uma casa, tem marido, tio, sobrinho, eu acho que a mulher é um grande pilar da casa. Então, se ela tá bem, se ela tá com a saúde emocional em dia, e eu não diria nem só da casa, como da empresa também, Com né? Se tu certeza. tem uma líder que não tá com a cabeça ali incrível, que tipo de liderança vai ser essa, né? E isso é uma liderança na empresa e uma liderança na casa. Então, assim, a gente como pilar de uma casa, de uma empresa, se a gente está bem, as coisas vão fluir muito melhor, né? Toda certeza, é primordial. Cuidar da saúde emocional, com certeza, é primordial para todos os aspectos da sua vida fluírem bem. Então tá bom, tá? Muito obrigada. A gente vai marcar outras vezes, porque assim, o papo ainda poderia render aqui umas 3 horas, né? A gente está no nosso horarinho de almoço aqui, temos atividade para cumprir. Quem não conseguiu ver desde o início, eu vou depois colocar esse episódiozinho aqui lá no YouTube. Vai ficar tudo gravadinho. E no podcast também, porque hoje em dia podcast é uma coisa que tá adiantando muito a nossa vida, né? Porque às vezes tá indo daqui para Santos, ai, o que eu vou fazer? Escuta um podcast, passa rapidinho e tu já aprende um monte de coisa. Então vai estar lá É no verdade. podcast também da companhia. Tá bom, Thaisa? Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo, incrível. Eu que agradeço demais a parceria, a confiança no meu trabalho. Eu amei o convite de estar aqui hoje, viu? Muito obrigada, gratidão eterna e obrigada pela parceria também de quando eu cheguei em São Paulo, você me deu um empurrãozinho muito bom e mudou minha. Sempre, Obrigada. sempre estarei aqui. Beijo, Obrigada. querida. Boa tarde a todas. Obrigada, Raquel. Obrigada, Elô. Obrigada, Aline. Todo mundo que está aí. Uma ótima tarde para todo mundo. Beijos.